Ok, pessoal, mais uma videoaula para vocês. Estou gravando uma videoaula aqui, ó, 23/3, ok? Para você assistir legal essa videoaula, coloca o seu celular em visão panorâmica, beleza? Porque aí você consegue ver os detalhes da lousa. Como a lousa não é muito grande, eu tive que fazer os desenhos um pouco menores, tá? Bom, essa aula de hoje é sobre membrana e transporte, tá? Aí eu peguei aqui uma célula simples para vocês, para a gente lembrar alguns aspectos da membrana, tá? Na verdade, tudo isso aqui que está na lousa a gente já fez em sala de aula. A gente teve uma aula sobre isso, quando a gente foi falar de lipídios. Vocês lembram disso? Bom, vamos lembrar. A membrana plasmática é representada pelo modelo do mosaico fluido. O modelo do mosaico fluido revela para nós alguns itens da membrana. O item principal são os fosfolipídios. Os fosfolipídios se organizam formando duas camadas. Isso ficou conhecido como bicamada fosfolipídica, tá? Bom, inserido na bicamada fosfolipídica você vai ver outros itens, tá? De preto aqui, grandão, você tem uma proteína que atravessa toda a extensão da membrana, podendo funcionar como um canal, permitindo a entrada e saída de substâncias. É uma proteína permease ou integrase, tá bom? Na superfície externa e na superfície interna, você vê esses pontinhos pretos aqui, ó. Esses pontinhos pretos são proteínas superficiais. Elas podem passar de um lado para o outro na membrana, ajudando no transporte, ou podem realizar algum tipo de reação externa na superfície, ok? Aqui do lado externo da membrana, você está vendo esses pontinhos laranjados? Esses pontinhos laranjados formam o que nós chamamos de glicocálix. São estruturas de reconhecimento celular. É isso aqui que você usa para determinar o que é seu do que não é seu, tá? A gente vai voltar a estudar esses carinhas aqui na aula de imunologia, quando for falar de rejeição de órgãos, por exemplo. E esses pontinhos verdes aqui, ó, fica ligado com isso, porque isso é uma gordura exclusiva dos animais. Isso aqui é o famoso colesterol. Lembra para que serve o colesterol aqui? O colesterol ele reduz a fluidez da membrana, deixa a membrana mais firme. Eu expliquei para vocês na aula de lipídio que uma membrana mais firme, ela tem uma chance menor de sofrer alguma fratura e a célula perder conteúdo interno, conteúdo citoplasmático. Ok? Bom, para deixar a coisa mais interessante e valorizar o seu tempo, olha só, eu peguei uma célula, pessoal, que apresenta membranas com dobras. Geralmente essas dobras estão dispostas para algum lado da célula. Essas dobras aqui ficaram conhecidas como microvilosidades. Vocês lembram disso? As microvilosidades são aquelas dobrinhas da membrana, geralmente com formato de dedinhos, que auxiliam a célula a absorver alguma substância importante. Nós vamos encontrar essas dobras em células intestinais, células que vão fazer parte lá do trato urinário, lá na região dos néfrons. A gente vai ver isso com mais calma lá na parte de fisiologia. Mas eu quero que vocês lembrem que as microvilosidades elas vão ajudar a célula a absorver alguma coisa, ou seja, elas vão participar do processo de transporte, tá? Agora vamos para o foco da aula. O foco da aula hoje é sobre transporte. Gente, qualquer substância que atravesse a membrana realiza o que nós chamamos de transporte através de membrana, tá? Bom, existem dois tipos de transporte. O transporte passivo e o transporte ativo. No transporte passivo, as substâncias elas vão obedecer um gradiente de diferença, tá? Um gradiente de concentração. Elas vão de um meio mais concentrado para um meio menos o quê? Concentrado, sem gasto energético. Já no transporte ativo, as substâncias elas caminham contra um gradiente de concentração, ou seja, elas vão de um ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado. E aí a célula gasta energia para executar esse tipo de transporte. Vale a pena lembrar que o gasto energético é pago com uma molécula energética conhecida como adenosina trifosfato. Eu estou representando aqui na minha lousa como se fosse um raiozinho para você lembrar que tem gasto de energia, ok? Agora vamos para os mecanismos de cada transporte, vamos lá. Bom, eu quero que vocês imaginem esses retângulos aqui como se fosse a bicamada fosfolipídica, tá bom? Quando as substâncias atravessam de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, quando elas vão a favor de um gradiente, elas estão realizando transporte passivo. Nesse primeiro desenho aqui, olha só para você ver, a substância consegue passar do meio mais concentrado para o menos concentrado por qualquer ponto da bicamada fosfolipídica, tá? A gente vai chamar esse processo aqui de difusão simples. Difusão o quê? Simples, tá? A difusão simples é um tipo de mecanismo usado por gases, tá? Vamos pensar aí, por exemplo, o oxigênio. O oxigênio ele passa lá do interior do alvéolo para as células sanguíneas por qualquer ponto da membrana, tá? Realizando o que a gente chama de difusão simples. O dióxido de carbono, que é gerado pela atividade das nossas células, passa do ambiente intracelular para o extracelular por difusão simples, tá? E outros gases fazem isso também. Gases são moléculas que se difundem muito bem, vocês vão estudar isso lá na química com o Claudinho, ok? Agora, nesse segundo desenho aqui, eu quero que vocês imaginem de novo, tá? Os retângulos como se fosse a bicamada fosfolipídica. Se você prestar atenção aqui no meio, ó, tem uma estrutura rosa que está funcionando como um canal. Essa estrutura é uma permease, tá?
ela vai permitir que a substância passe de um meio mais concentrado para o menos concentrado, tá? A favor de um gradiente de concentração por dentro dela. Substâncias que passam aqui dentro são geralmente substâncias que não interagem com a bicamada fosfolipídica ou que têm uma dimensão muito grande, precisam de um facilitador, um caminho, uma porta, tá? Essa proteína que vai facilitar o transporte, a permease, ela permite, por exemplo, a entrada de glicose nas nossas células, a entrada de aminoácidos, de algumas outras moléculas aqui que vão entrar. E então eu quero que vocês lembrem desse mecanismo como difusão facilitada. Ok? Então vamos de novo, rapidinho. Quando se trata de transporte passivo, não tem gasto de energia. As substâncias vão a favor de um gradiente de concentração, de um meio mais concentrado para um meio menos o quê? Concentrado. Se as substâncias atravessam a membrana por qualquer ponto, a gente vai chamar esse processo de difusão o quê? Simples. Se as substâncias vão de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado usando uma permease, um facilitador, a gente vai chamar isso de difusão o quê? Facilitada. Os exemplos de novo. Na difusão simples você tem a movimentação dos gases, tá? Oxigênio, dióxido de carbono fazem esse tipo de mecanismo. Já moléculas que têm uma dimensão grande ou não interagem com a bicamada fosfolipídica, tem que passar por dentro da permease. Aí a gente tem como exemplo alguns aminoácidos que são grandes e a famosa glicose, ok? Agora vamos para a parte mais complexa dessa aula. Olha para esse desenho aqui. Vamos tentar entender o que está aqui. Os dois retângulos azuis representam a bicamada fosfolipídica. Essa estrutura preta enorme que você está vendo aí é uma proteína permease. Essa proteína é capaz de girar, ela fica mudando de posição, tá? Isso que você está vendo é a representação da famosa bomba de sódio e potássio. Bom, vamos primeiro entender o que é sódio e potássio. São minerais. Vocês estudaram isso comigo lá na aula de sais minerais. Pensando numa situação normal, você vai encontrar no ambiente extracelular, fora da célula, uma grande concentração de quê? Sódio. E no ambiente intracelular, dentro da célula, uma grande concentração de potássio. Por causa das diferenças de concentração, sódio e potássio se difundem. O sódio entra na célula e o potássio sai. Bom, vocês vão estudar isso lá na aula de transmissão de impulso nervoso. Essa mudança de posição do sódio e potássio vai gerar um desequilíbrio, uma diferença de potencial na membrana, que a gente vai chamar de impulso nervoso. Bom, para que a coisa se normalize, entra em ação essa proteína. O que essa proteína faz? Ela pega o potássio que saiu e coloca dentro da célula, e pega o sódio que entrou e coloca para fora da célula. Mas ao fazer isso, ela está colocando as substâncias, ou sais, em ambientes com concentração elevada, ou seja, ela vai contra um gradiente de concentração. Então tem gasto o quê? Energético. Então olha só, para você entender isso melhor, como é que eu representei? As bolinhas roxas representam o potássio e as bolinhas alaranjadas representam o sódio. Então vai funcionar assim. 3 minerais, 3 sódios vão se encaixar na proteína e 2 potássios vão se encaixar na proteína do lado externo. A proteína gira, soltando do lado externo o sódio e do lado interno o quê? O potássio. Ao fazer esse giro, ela consome energia. Na forma de quê? De ATP. Então se trata de um transporte ativo. Então esse mecanismo aqui ficou conhecido como bomba de sódio e potássio. Bomba de Na+, K+. Vamos só mais uma vez? Só mais uma vez rapidinho. Bom, numa situação normal, sódio super concentrado do lado extracelular, potássio super concentrado do lado intracelular. Esses minerais se difundem. Para trazer esses minerais para o seu ambiente natural, a gente vai usar uma proteína conhecida como bomba de sódio e potássio. Bom, a bomba de sódio e potássio recolhe 2 potássios que saem e coloca para dentro, 3 sódios que entraram e coloca para fora. Ou seja, existe uma proporção de 2 para 3. Gravem esse número, por favor, tá? A gente vai voltar a falar dele lá na aula de fisiologia da transmissão do impulso nervoso. Ao fazer isso, a proteína fica girando aqui ó, na bicamada lipídica, gastando ATP, consumindo energia. Okay? O nome desse mecanismo conhecido como bomba de sódio e potássio. Então, mais uma vez rapidinho, difusão simples. As substâncias passam por qualquer ponto da membrana, obedecendo um gradiente de concentração. Difusão facilitada. As substâncias passam de um ambiente mais concentrado para menos concentrado, também obedecendo um gradiente de concentração, mas usando uma proteína facilitadora, uma permease. E na bomba de sódio e potássio existe uma proteína que vai colocar o sódio que entrou para fora e o potássio que saiu para dentro, consumindo adenosina trifosfato. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa dica, depois a gente volta falando mais. Tchau!